Turma, vamos lá, né? Resolução de questões em engenharia civil, professor Kleber Dantas. Então, vamos aqui continuar resolvendo nossas questões da banca AOCP. E para o pessoal que vai fazer aí a inscrição do Instituto Federal do Maranhão, que é a banca AOCP, então está mais direcionado para quem vai fazer essa prova agora do Instituto Federal do Maranhão. Mas quem sempre estuda direcionado para a banca AOCP vai servir para todas as outras provas da banca AOCP. Aqui são os conteúdos que a AOCP estipulou no conhecimento específico da prova de engenheiro para que vai fazer aí o IF do Maranhão. Vamos agora resolver uma questão, ver um pouco o que a banca AOCP gosta mais em relação às sondagens. Aqui é a continuação dos conteúdos dessa prova do IF. Vamos aqui uma questão. Essa questão, ela caiu ano passado, né, no ano de 2002, na CA de Goiás. Era uma prova de 100 questões, 60 de engenharia, se eu não me engano. Essa era a questão 54. Considere que um laudo de sondagem de simples reconhecimento com SPT apresente os seguintes valores para a cravação do amostrador padrão, Gauss penetração, na profundidade de 4 metros. Então a questão veio dado esses 3 valores aí de penetração. Quer dizer, para 2 golpes entrou aí os 15 centímetros, em 3 golpes os 15 centímetros e 6 golpes o 15 centímetros. Aí a pergunta, né? Qual é o N, que esse N representa quem? O índice de resistência à penetração para essa profundidade. Turma, a gente vai dar esse valor desse índice de resistência, que é esse Nzão aí, por esses 3 valores dados aí de penetração, né? De número de golpes e a penetração. Essa questão do 4 metros, se foi numa profundidade de 4 metros, 5 metros, 6 metros, tá certo? Isso aí não vai interferir para essa questão. Aí, qual é a norma que a AOCP gosta de trabalhar na sondagem, né? Essa NBR 6484 aqui, de 2020, né? Ela foi atualizada aí em 2020. Solo, sondagem de simples reconhecimento com SPT, método de ensaio. Aí nós vamos lá na norma. O que a norma diz no tópico 5.2.3.9? Quando a cravação atingir 45 centímetros, o índice de resistência à penetração, esse Nzão, ele é expresso como a soma do número de golpes requeridos para a segunda e a terceira etapas de penetração de 15 centímetros, adotando-se os números obtidos nestas etapas, mesmo quando a penetração não tiver sido de exatos 15 centímetros, como descrito nesse ponto aí anterior. Nós vamos já mostrar. Na prática, geralmente não dá exatos esses 15 centímetros, né? Nós vamos ver isso aí. Então, a gente percebendo aqui, para resolver a questão, a norma fala que a gente tem que somar os 2 últimos valores da penetração. Então, os 2 últimos aí foram 3 golpes para 15 centímetros. Aí, ó, 3 golpes para 15 centímetros e 6 golpes para 15 centímetros. E se a gente somar 3 com 6, vai dar 9, né? Se a gente somar 3 com 6, vai dar 9. Então, nosso gabarito para essa questão é 9, letra A. Aí vamos aqui, ó. Então, a gente já tinha tratado sobre esse tópico da norma, onde ela falava aí desse termo anterior. O que esse termo anterior nos diz? Está aí, ó. O termo 5.2.3.8. Não tendo ocorrido penetração igual ou maior do que 45 após a realização dos procedimentos, deve-se realizar a cravação do amostrador padrão até completar os 45 de penetração por meio de impactos sucessivos do martelo padronizado, caindo livremente de uma altura de 75 centímetros, anotando-se separadamente o número de golpes necessários à cravação de cada segmento de 15 centímetros do amostrador padrão.
Então a gente anota aí o número de golpes para cada 15 centímetros. Aí tem uma nota aí bastante importante. Frequentemente não ocorre a penetração exata dos 45 centímetros. Então quando a gente está em campo fazendo esse ensaio, um perdido que dá exatos 45 centímetros. É muito difícil dar exato, né? Bem como de cada um dos segmentos de 15 do amostrador padrão com certo número de golpes. Nesse caso, deve ser registrado. Então, o que a gente vai fazer, né? O que a gente faz? Nesse caso, deve ser registrado o número de golpes empregados para uma penetração imediatamente superior a 15, registrando-se o comprimento penetrado, por exemplo, 3 golpes para penetração de 17. Então, o que aconteceu? A gente aplicou um golpe, vamos dizer que entrou 5. Aplicamos o segundo golpe, vamos dizer que entrou 5. Então, 2 golpes já foi 10. Quando chegar em 15 a gente para, beleza. Só que no terceiro golpe entrou 7. Foi, né, 10 com 7 foi para 17. Então, a gente registra. Aí, o que a gente faz? No procedimento posterior, a gente faz com que não passe dos 30. Como assim, professor? A seguir, conta-se o número adicional de golpes até a penetração total ultrapassar 30 e em seguida o número de golpes adicionais para a cravação atingir 45 centímetros ou, com o último golpe, ultrapassar este valor. Então, o registro é expresso na forma de frações obtidas nas 3 etapas. Então, o que a gente fez aí? A gente aplicou 3 golpes. No terceiro golpe passou de 15. Aí penetrou 17. Aí vamos para o segundo procedimento. Aplicamos 4 golpes, foi a 14. Então a gente não vai aplicar nesse caso aí o quinto golpe, porque vai passar muito de 30 aí. Então aí já está dando o quê? 17 com 14, 31. Aí a gente finaliza, o terceiro aí deu certo, né? O quinto golpe aí penetrou 15 centímetros. Aí aqui tem uma tabela bastante relevante. Essa tabela aqui, para a gente fazer uma leitura e nos acostumando com alguns termos. Apresentação das penetrações. Penetração de 45 centímetros. 3 trechos iguais a 15. Aí, registro dos golpes por trecho. Então, exemplo, 3 golpes aí penetrou 15, 3 golpes penetrou 15, 4 golpes penetrou 15. Nesse caso aqui, nosso N aqui nesse caso vai ser quanto, né? 3 mais 4, o quê? 7, ok? 3 mais 4, 7. Penetração diferente de 45 centímetros, trechos diferentes de 15. Número de golpes para uma penetração imediatamente superior a 15. Então, foi aquele caso que a gente viu. 3 golpes, 17. 4 golpes aqui a gente não espera passar de 15. E a gente completou o procedimento. Penetração superior a 45 centímetros com a aplicação do primeiro golpe de martelo. O que foi que aconteceu aqui com esse primeiro golpe de martelo? Número de golpes e respectiva penetração. Com apenas um golpe já penetrou 58 centímetros aí. Penetração com haste amostrador sem números de golpes. Então, sem números de golpes, a gente tem aqui o H aqui, né, o pH, esse H da haste, ok? Penetração com martelo, haste amostrador sem números de golpes. Então, a gente tem aqui esse PM70 aqui do martelo, o M aqui do martelo. Penetração superior a 45 centímetros, com a aplicação de poucos golpes do martelo. Então, na primeira aplicação, com um golpe já penetrou 33. No segundo procedimento, com um golpe já penetrou 20. Então, penetração inferior a 45. Se em qualquer dos 3 segmentos o número de golpes ultrapassar 30. Então, número de golpes para cada intervalo de penetração. 32 golpes para penetrar 15.
se não for observado avanço do amostrador durante a aplicação de 5 golpes sucessivos do martelo. Então essa representação aí é o que? 5 golpes aí não penetrou nada. Aí, obrigado aí. Quem puder se inscrever aí, eu agradeço.